de Wycliffe, e você tem a situação aqui de John Hus, naquilo que será futuramente chamado República Tcheca, ao sul do Sacro Império Romano Germânico. Você tem a sua convocação para o Concílio de Constância, o salvo-conduto de Sigismundo, que era um dos príncipes locais, que foi completamente desrespeitado, né, pela chamada Santa Inquisição, que interveio na situação, capturou, né, a este reformador e o queimou vivo. Okay? Então você tem essa situação que vai se refletir também no julgamento de Lutero na Dieta de Worms. Então vai vir à memória que essa instituição não respeita salvo-conduto, não respeita sequer as instituições que estão estabelecidas como meio de reger, né, as relações no âmbito secular. Ela passa por cima de tudo isso pelos seus interesses. Então, com isso, Lutero será protegido para que a situação de John Hus não se repita com o reformador Lutero. Tá, ok? Girolamo Savonarola, de 1452 a 1498. E na senda desses corajosos que não tiveram sua vida por extremamente preciosa, em comparação com a pregação da verdade do Evangelho de Cristo e a denúncia de todos os erros nos quais a igreja estava envolvida, não podemos deixar de mencionar o arcebispo pregador florentino, que, como os demais, buscava de dentro da catedral empregar ações que viessem interromper o processo de corrosão de suas estruturas, que avançava por meio da corrupção, da heresia e da sede de poder, o que em breve a levaria à total ruína. E mesmo que suas ações não tenham alcançado o objetivo por eles pretendido, foram com certeza muito eficientes em impulsionar a ação daqueles que fora dessa estrutura, esses estavam dentro, né? Aqueles que fora dessa estrutura em ruínas empregaram suas forças na edificação do templo de Deus, nos moldes da Sagrada Escritura. Por isso são dignos de figurar entre os pré-reformadores, pois foram também instrumentos nas mãos de Deus. Tendo nascido em Ferrara, em 1492, Girolamo Savonarola foi admitido à ordem dominicana, era dominicano, de Bolonha, em 1475, dedicando-se nessa época a escrever tratados de filosofia e teologia, baseados em Tomás de Aquino e Aristóteles, e por meio destes atacando duramente as transformações sociais impulsionadas pelo humanismo e a Renascença. Nesse sentido, opondo-se duramente ao que entendia ser uma profunda degradação dos bons costumes. E não é de estranhar que alguém se oponha tão duramente a esses movimentos que, de certo modo, significaram um avanço extraordinário da sociedade na área científica e artística, pois se por um lado simbolizava o avanço, por outro também significou a degradação de alguns bons valores. Aí você tem a situação de Girolamo Savonarola, com uma boa formação de dentro da estrutura da igreja dominicana, que ataca essa transformação que está havendo por parte da sociedade, né, os maus costumes que estão se propagando, a insubordinação, tá certo, ao evangelho, mas nesse ataque ele vai atingir famílias poderosas, aí cita os Médicis, né, conforme está no texto, e por ele atacar essas famílias que são poderosas e são influentes junto ao clero, isso vai render a sua morte, porque isso vai resultar na sua morte por enforcamento. Ele logra êxito em algum momento ele consegue que algumas pessoas de fato venham a aderir ao seu posicionamento mais austero, tá certo? De obediência ao evangelho, mas isso não vai durar para sempre, quando ele vai de fato pregar mensagens duras, né, contra práticas pecaminosas que ele observa na família dos Médicis, e isso vai render então a sua condenação. Então temos aí Girolamo Savonarola, tá ok? Girolamo Savonarola. A situação aqui que estava descrevendo, ó. Alto foi o preço pago por este intrépido pregador. Primeiro, em 1495, o Papa Alexandre VI o proibiu de pregar. Depois, em 1497, o excomungou. Coisa essa que não o abalou, continuando sua pregação com a mesma ênfase. No entanto, os insatisfeitos com a reforma viram nisso a oportunidade que precisavam e trataram de juntar um grupo que conseguiu prendê-lo e enforcá-lo. Reduziu seu corpo a cinzas, mas isso não se constituiu em derrota, pois as cinzas e o sangue dos mártires são testemunho de que não temeram ficar ao lado da verdade. Então você tem
a importante contribuição deste bravo pregador Girolamo Savonarola, tá ok? Vamos partir aqui agora para esse texto que fala acerca da transformação desta época. Você tem de 1398 a 1468, a invenção da imprensa por Gutenberg e a dinamização agora desta pregação, desses movimentos de contestação da Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Com a sua ganância de poder, a sua imposição sobre todos os demais e as suas heresias, né? Então, esses grandes reformadores, o seu pensamento totalmente vinculado à Sagrada Escritura e a sua contestação desses erros ganham grande força com a propagação em massa que foi obtida com a produção, tá certo? Da imprensa, tá? O surgimento da imprensa com a produção em massa desses textos, desses livros. Deus governa a história. E aí, como a gente já havia visto no material, está vendo agora nesse texto aqui. É um segundo evento chamado Plenitude dos Tempos. Primeiro com Cristo e depois com a Reforma. Deus governa a história, mesmo que esta tome caminhos que a nós se mostrem surpreendentes, mas podemos estar certos de que não estamos abandonados ao acaso, como nos querem fazer crer os existencialistas e céticos que na atualidade expressam-se sempre com ar de desprezo por quem acredita em Deus, em sua palavra revelada e em suas promessas respaldadas por sua autoridade. Mas independentemente da incredulidade destes, cremos, Deus controla a história e não precisa que nisso creiam para que de fato continue conduzindo ao longo das eras. Essa é a nossa crença e é por isso que analisamos, tá certo, de forma bastante cuidadosa, responsável, todos os elementos que constituem a história e que dão testemunho da intervenção de Deus, do governo de Deus nesses eventos. Assim foi no passado, quando desde tempos idos fez promessas a Abraão e as renovou a Isaac e as fez cumprir em Jacó e sua descendência Israel, nação escolhida dentre tantas sobre a face da terra para ser patrimônio exclusivo, uma nação sacerdotal e exemplar para as demais, para que soubessem o que é ter Deus como seu Senhor e Rei. E mesmo com os reiterados desvios destes, nenhuma promessa caiu por terra. Mesmo quando levados cativos para a Mesopotâmia, foram pelo caminho chorando, mas voltaram cantando e colhendo os frutos de um verdadeiro arrependimento. Sem dúvida, um processo, uma necessária preparação para a vinda do Messias prometido desde o Éden e que viria ao mundo por meio deste povo. Mas não só Israel, e sim o mundo precisava ser preparado para este evento e para as consequências daí advindas, e com isso fica claro quando olhamos pela ótica do profeta Daniel, a quem Deus mostrou a sua forte mão moldando as situações a fim de criar as condições adequadas. Daniel foi usado por Deus para interpretar ao rei o que significava o perturbador sonho em que via a soberba cabeça de ouro da estátua que correspondia significativamente ao leão alado que via sair das águas revoltas e que, conforme nos esclarece o homem de Deus, corresponde à potente Babilônia, a vara com a qual Deus puniu seus filhos rebeldes, e extinguiu do meio deles o nocivo mal da idolatria, preparando-os para a vinda do Filho do Homem, a quem Daniel também viu profeticamente. Também nos falou dos medo-persas com os quais Deus diminuiu a enorme fragmentação de povos que havia sobre a face da terra, instituiu sistemas governamentais com maior coordenação promovidos pelas chamadas satrapias, ou satrápias, representantes do poder central junto às províncias, uma preparação para o próximo poder que se levanta e suplanta esse, visto por Daniel como o bode com um chifre, que vem pairando e abate o grande carneiro com chifres desiguais. Caem os medo-persas, surge Alexandre Magno. Cai o chifre ao bode, morre Alexandre. Do lugar saem 4 chifres, seu império é dado a 4 generais. E assim prossegue a história. O mundo vê os povos serem unificados, suas diferenças serem amenizadas, e agora também conhece o que é uma cultura querer tornar-se universal. Os gregos levam o mundo, sua filosofia, suas artes, mas principalmente sua língua, que tal qual é hoje o inglês para o mundo acadêmico, foi na época o grego para o comércio e finalmente Daniel
nos diz que se levantará um animal terrível, representado na estátua como o inflexível ferro, e de fato é com o ferro de suas armas que enfim o mundo será submetido. Roma oferece a pax para os que se submetem às suas armas, aos que se revoltam, a pax para os que se submetem, ou as armas para os que se revoltarem. Mas foi também com esses ferros que foi na cruz pregado aquele acerca de quem Daniel nos disse que será morto, quando diz que o príncipe que havia de vir o matará. Mas tudo estava nos soberanos planos de Deus. Impérios babilônico, persa e grego. As estradas do Império Romano. As vias romanas atingem 10.000 quilômetros de extensão, unindo todo o Império à cidade de Roma. Tudo estava pronto. Era já a plenitude dos tempos, nas palavras de Paulo. E Deus enviou seu Filho, que nasceu entre os judeus, morreu vicariamente por todos nós, enviou seus apóstolos para propagarem a palavra a todos, os quais as registraram em grego nos papiros e pergaminhos e a difundiram pelas nações, andando por estradas romanas e ensinando a cada um a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E não consigo ver outra coisa deste maravilhoso processo que não a potente mão de Deus que nos trouxe até aqui e que continua conosco, dando-nos a valiosa oportunidade de fazer escolhas e participar da história, estando em nossas mãos a liberdade para definirmos em que papel, se para a glória de Deus ou contra ele. Mas, independentemente disso, nada escapou e nem escapa e nem escapará de seu controle. O mesmo processo verifica-se na época em que estamos retratando. A questão agora vem para a época em que estamos abordando, a época que está precedendo a reforma, né, que está construindo o grande movimento da reforma. O mesmo processo verifica-se na época que estamos retratando, pois o mesmo Deus que criou as condições para que o Evangelho, logo que trazido por Cristo à terra, seja amplamente proclamado pelos apóstolos e discípulos por todas as terras, favorecidos quer pela linguagem universal dos gregos ou pela unificação da Pax Romana e de suas estradas, agora mesmo nas trevas em que havia mergulhado aqueles que são herdeiros das tradições dos antepassados de nossa fé, cria o Senhor os meios adequados para que as palavras daqueles que ousadamente enfrentam esse sistema, o sistema apodrecido, né, da hierarquia católica romana e seu desejo de poder político e econômico sobre todo o mundo, também se propague, né, os textos desses contestadores também se propaguem rápido e livremente por meio de novas estradas, falando alegoricamente, né, metaforicamente, por meio dessas novas estradas abertas que dão acesso a todos os homens em todos os lugares, não construídas com pedras ou tijolos, e sim com caracteres fundidos no metal, embebidos de tinta e gravados nos livros, que a partir de então se multiplicaram tal qual nunca foi imaginado pelos homens e cumpriram o papel de entrar em lugares onde os pregadores não podiam ir e silenciosamente falaram diretamente às mentes daqueles que outrora foram escravos da ignorância, conforme a igreja pretendia os manter, lhes negando o acesso direto, por exemplo, ao evangelho. Tá, ok? Anunciaram que em Cristo e só nele há salvação, pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdade que estava oculta, mas que será revelada e amplamente propagada graças à mão de Deus que permitiu o surgimento da imprensa. Esse novo atalaia a serviço da proclamação da verdade. Veja aí Johannes Gutenberg e a adaptação que ele fez sobre uma máquina de espremer uvas para, com ela, implantar caracteres de metal. Ele era de uma família que era importante na fabricação, tá certo? Cunhagem de moedas. Então ele aproveita o conhecimento que ele tinha em cunhagem de moedas para produzir caracteres movíveis, né? Então ele movimentava ali aqueles caracteres para formar aquele texto, colocava na base da prensa e prensava sobre a folha, né? Passava a tinta nos caracteres, embebia eles em tinta, moldava ali naquela prancha e a prancha prendia sobre a folha. Então adaptando essa máquina de espremer uvas para agora
imprimir, tá certo? Esses caracteres, essas letras sobre o papel. E para que tudo isso seja possível, vemos surgir por volta de 1398 um homem de nome difícil, chamava-se Johannes Gensfreik zur Leyden zur Gutenberg, filho mais novo do rico comerciante chamado Friedrich Gensfreik zur Leyden, tendo nascido em Mogúncia, na Alemanha. Não se sabe muito acerca de sua infância, somente que cresceu em uma família que estava envolvida no ramo de ourives e que estava associada à Casa da Moeda do Bispo de Mogúncia. Olha só quem pertencia à Casa da Moeda, né? Ao Bispo de Mogúncia. Tendo seus parentes, inclusive, uma cadeira no fórum que julgava crimes de falsificação de moedas. O que nos leva a crer que Gutenberg, desde sua infância, conhece a habilidade da cunhagem e fundição dos metais. Por volta de 1434, Gutenberg estabelece em Estrasburgo, onde passa a lapidar diamantes e fabricar aparelhos, e onde acredita-se que tenha começado secretamente a trabalhar na confecção dos caracteres móveis da sua máquina. Eis aí uma imagem da prensa de Gutenberg, uma imagem dos caracteres que está ao lado, uma folha impressa com eles e uma representação do que seria o trabalho nessa prensa de Gutenberg. Em 1448, em Mainz, aperfeiçoa seu invento e associa-se a um importante comerciante chamado Johann Fust, a fim de obter financiamento para o seu projeto, que se mostra extremamente bem sucedido, principalmente quando enfim imprime sua obra-prima, chamada Bíblia de Gutenberg, com texto disposto em 2 colunas com 42 linhas. Depois de aperfeiçoar os tipos móveis fundidos em metal e arranjá-los em uma máquina de espremer uvas adaptada para prensar não mais uvas, e sim o caldo nutritivo do conhecimento extraído das letras. Começa ele sua Opus Magna em 1405, tendo o primeiro trabalho totalmente concluído em 1455, e o sistema aperfeiçoado a ponto de reduzir extraordinariamente o tempo que se necessitava para empreender a impressão de um livro, que nas mãos de um escriba perito tomava 1 ano para a produção de um manuscrito, agora ampliando o número para pelo menos 200 no mesmo período, enquanto que antes, um escriba responsável pela cópia de uma Bíblia levava 1 ano, agora em 1 ano se farão 200 Bíblias por meio da máquina criada por Gutenberg. Após esses eventos, sabemos que Gutenberg teve alguns problemas jurídicos com seu sócio, mas que depois recebeu apoio do bispo local para continuar sua lucrativa e revolucionária atividade, que em pouco tempo se espalhou por toda a Europa e colaborou decisivamente para a ampla propagação do conhecimento. E não por acaso que vemos diante de nossos olhos surgir um mecanismo mais eficaz de divulgação das ideias da reforma. Então você vê, inclusive, a gente abordou quando falou sobre os mosteiros, a gente estendeu um pouco para a produção de copistas, tá? E o fim da atividade de copistas com o surgimento da imprensa. E aqui nós temos especificamente acerca da imprensa e sua colaboração com a reforma. Divulgação das ideias da reforma, muito importante, e muito mais importante, um instrumento poderoso de divulgação das cópias traduzidas para o vernáculo, ou seja, as línguas locais, né? Para o vernáculo das páginas das Sagradas Escrituras, alimento tão desejado das famintas almas sobreviventes dos escassos e tenebrosos tempos em que lhes impunham a ignorância como meio de total subjugação às autoridades eclesiásticas da época. Deus guiou a história para o seu momento decisivo, criou as condições necessárias, inspirou inteligências a desenvolver as ferramentas e agora nos apresentará com as pessoas certas para delas se valerem para efetuar uma extraordinária obra, que consiste em pôr abaixo o edifício que Deus não inspirou a construir, obra da prepotência humana e do abjeto sincretismo, que durante tanto tempo serviu ao ego, à ganância dos grandes, mas que finalmente será substituído pela Igreja de Cristo, edificada desde o fundamento que é a Sagrada Escritura e prestando-se somente à glória do Deus vivo. E os hábeis construtores serão homens de diferentes nacionalidades e condições sociais, como o ex-monge Lutero, com seu amor pela verdade, o combativo Zwinglio, bravo combatente pela causa do Evangelho, e o erudito Calvino, uma inteligência devotada à glória de Deus, além de outros mais que mencionaremos em tempo
oportuno, graças a Deus. Então, temos aí todo esse trajeto, né, que fizemos, desde o declínio da igreja, o cativeiro babilônico do papado, o grande cisma, o prelúdio da reforma e agora aquilo que denominamos aí como uma segunda plenitude dos tempos, tá ok? Que é a constituição de todos esses elementos que favoreceram, que proporcionaram, tá certo, a reforma e a sua grande difusão, sua grande divulgação, para a queda, né, do acúmulo de poder na mão dos papas e agora a difusão do conhecimento da Sagrada Escritura a todos os povos. E isso põe por fim o chamado período da Idade Média. Renascentismo, fim do período medieval, para encerrarmos aqui a nossa aula. No texto que está na página 50. O renascentismo foi um movimento revolucionário que surgiu na Itália no século XV e se estendeu até o fim do século XVI. Século XV até o fim do século XVI. Renascentismo, né? A busca pelo conhecimento desses autores antigos, não passando pelo filtro da igreja, mas recorrendo diretamente a eles. Um movimento que foi criticado em relação a alguns efeitos que causou na população pelo Gerolamo Savonarola. Trata-se de um movimento intelectual, artístico, filosófico, literário, científico, influenciado pela cultura clássica greco-romana, na qual foi adicionado novos elementos. Ganhou o sugestivo nome de renascentismo, ou renascença, devido à busca pelos valores da antiga cultura clássica dos gregos e dos romanos, esquecidos durante todo o período da Idade Média. Cerca de 1000 anos de distância entre esses chamados renascentistas e o conteúdo que estavam buscando, né, fazer renascer, que era essa cultura greco-romana, que esteve sob o domínio da Igreja Católica. É o renascimento do pensamento clássico greco-romano com o objetivo de contextualizá-lo à realidade do século XV. É o despertamento para a busca e o desenvolvimento da pesquisa científica. E quanto isso acontece, o homem tende a desconfiar das afirmações religiosas. E aí entra um desacreditamento geral, né, uma perda de crédito, tanto do Papa quanto da estrutura da instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. Então não poderá mais se fiar na ignorância da população de modo geral, porque isso está sendo revertido, né, por meio desses eruditos que estão buscando, por meio do renascimento, o resgate dessa cultura greco-romana, estão difundindo, e quando chega à imprensa, essa difusão torna-se ainda mais, alastra-se, né, de fato, torna-se uma grande difusão desse novo conhecimento. Durante cerca de 1000 anos, que é o período da Idade Média, a Igreja Católica manteve o pensamento do homem engaiolado e a boca amordaçada nas estreitas clausuras de seus dogmas. Eles impunham, de fato, a sua visão de mundo, seus dogmas, né? Os historiadores chamaram esse período de Idade das Trevas, porque a Igreja cercava o desenvolvimento científico, porque a Igreja cerceava o desenvolvimento científico, suprimindo novas descobertas, como, por exemplo, a esfericidade e o giro da Terra em torno do Sol, pois antes da invenção dos primeiros telescópios ninguém sabia que a Terra girava, nem que era redonda, mas quadrada e fixa, como afirmava a Igreja. Aí tem algumas situações, tá, ok? Que são abordadas em relação a essa temática. A Igreja não é uma organização tão homogênea, tá? Então você encontra até representantes dentro da Igreja que são mais retrógrados, né, e que tentam impedir esse desenvolvimento, mas isso não diz respeito a todos os representantes da Igreja. Existiam alguns grupos, inclusive a preservação dessa cultura greco-romana ao longo desses 1000 anos não foi feita senão dentro de organizações, de prédios, por grupos que estavam dentro da Igreja e que davam valor a esta cultura greco-romana, tá ok? Uma parte desse conhecimento veio através de outros povos, como por exemplo os povos árabes. Então, em contato, né, com esses povos, pôde-se ter uma outra versão acerca de Aristóteles, de Platão, né, desses filósofos antigos. Mas muito daquilo que a Europa se beneficiou para o Renascimento estava dentro dos mosteiros. Foi preservado dentro de lá. Então, quando se fala acerca de uma instituição tão grande, não pode se homogeneizar, se generalizar de uma forma tão absoluta.
Aí existiam mentes retrógradas, mas também existiam pessoas muito engajadas com o desenvolvimento, dentro da própria igreja também. Então isso tem que se reconhecer, tá ok? Então não era toda a igreja que pensava dessa maneira. Inclusive essa coisa aqui de terra plana, terra quadrada, isso não diz respeito à visão geral da igreja católica. Isso na verdade foi uma falácia criada posterior e lançada sobre a instituição para fazê-la desacreditar. Mas muitos integrantes da própria igreja já repudiavam esse tipo de ignorância, tá ok? Muitos, na verdade, incentivavam mesmo a cultura, o desenvolvimento, a busca pelo conhecimento. Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica afirmava o mito de que a Terra era fixa, quadrada e plana. Isso aqui só diz respeito a alguma parte, tá ok? Não é a totalidade da igreja. Isso não se tornou um dogma na igreja. E se alguém decidisse percorrê-la em linha reta até o fim, iria chegar ao fim do mundo, onde havia monstros terríveis. Então a mentalidade popular estava permeada, né, por essas crendices. E a partir dessa perspectiva que a igreja criou o dogma de que o céu está em cima e o inferno está embaixo. Mas a partir do momento em que foi provada que a Terra, além de redonda, também gira, o mito foi desmentido. De fato, alguns defendiam, né, esses mitos. Como a gente viu que alguns papas impuseram alguns conceitos seus que na verdade eram completamente hereges, né? Mas pelo seu autoritarismo eles conseguiram impor também esses conceitos aqui. Durante a Idade Média, qualquer pensamento ou conceito científico que divergisse da opinião do clero era considerado herético, e o castigo infligido aos hereges era a pena de morte, caso não abjurasse. Um clássico exemplo disso foi o caso de Galileu Galilei, que foi preso e julgado por afirmar que a Terra era redonda e girava. Com medo de ser queimado vivo, desmentiu sua magnífica descoberta, mas mesmo assim passou o resto da vida em prisão domiciliar. O renascentismo despertou o senso crítico do homem, elevando sua autoestima, fazendo com que ele desconfiasse e até desacreditasse nos ensinamentos da Igreja. Isso contribuiu muito para o questionamento dos reformadores da Igreja Católica, tais como Lutero e Calvino. As características que mais marcaram a Renascença foi o pensamento humanista, antropocêntrico, que se opôs ao ideal religioso teocêntrico, e o heliocentrismo, que tomou o lugar do geocentrismo, e a invenção da imprensa que colocou a Bíblia na mão da população. Dentre esses que contribuíram com o Renascimento, você tem a citação no material ainda de... Você tem a citação... deixa eu me recordar aqui do nome dele, só um minuto que eu... Você tem a citação de Erasmo de Roterdã, tá ok? Erasmo de Roterdã. Então ele está falando aqui sobre o Renascimento, a importância, né, como questionador da igreja e o espaço, né, que cedeu também ao questionamento dos reformadores. Você tem a figura de Erasmo de Roterdã. Ele inclusive se empenhou na tradução da Bíblia diretamente do grego, uma atividade que era proibida pela igreja. E ele também foi um contribuinte, de certa forma, enfraquecendo o poder da igreja, mas na verdade ele não chega a sair de dentro da igreja. Ele permanece lá, tece algumas críticas, faz essa tradução em contradição, né, às ordenanças da igreja, e fomenta esse chamado renascimento. Então você vai ter algumas linhas que estão interessadas em romper com a igreja para ter liberdade nessas áreas do conhecimento, sem filtro da igreja, sem o domínio da igreja, tá ok? E outros que estão interessados na reforma, no sentido de retornar para o evangelho. Então, questionando primeiro a igreja sobre um retorno dela ao evangelho, uma transformação, uma modificação na sua forma de ser, sua forma de agir, tá certo? Questionando seus dogmas, todos aqueles que não podem se justificar pelas Sagradas Escrituras, e quando ela ignora e quando ela de fato reage contra esses questionamentos, então se separam da igreja, dando aí a reforma na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, e a reforma que vai se alastrar, né, com essas igrejas agora que vão buscar sua base não nos concílios e nos documentos papais, mas sim direto na Sagrada Escritura, tá ok? Então você tem esses diversos movimentos que compõem a grande reforma. Então com isso você tem o encerramento aqui de todo o período da Idade Média e tem o encerramento dessa discussão sobre os pré-reformadores. Para a próxima aula, nós adentraremos de fato a Reforma Protestante. Vamos nos dedicar a falar especificamente acerca da Reforma Protestante. Esta aula foi
ficou bem longa porque o conteúdo é bem extenso, tá ok? Mas peço para que você assista toda a aula dedicado, leia tanto o material quanto os outros materiais que a gente sugere aqui. Que o Senhor continue te abençoando, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, continue nos ajudando a fazer esta obra. É uma obra grande, é uma obra para abençoar a sua vida e com certeza vai dar a você com esse conhecimento mais firmeza também para entender a importância da minha e da sua missão dentro aqui, né, da igreja de Jesus Cristo, que está caminhando aí sob o poder de Deus, tá certo? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.